Salve, salve minha rapaziada! Tá tudo certinho por aí, na paz? Mais um dia normal, né? Trazendo uma obrinha nova pra vocês, bem interessante e muito boa. Mas antes da gente ir pro vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, fazer um comentário, ativar o sininho e deixar aquele hypezinho aí pra ajudar a gente. Agora que você fez tudo isso, bora pro vídeo. A nossa história começa com o nosso Prota em mais um dia normal no seu trabalho CLT. E ele tá lá, começando mais um dia normal de trabalho, dando marteladas pra forjar as suas armas. E ele parece estar forjando uma espada ou algo do tipo. E do nada, um espírito aparece e pergunta se ele acha que isso vai dar certo. Ele continua perguntando se o nosso garoto vai mesmo seguir com essa vingança. O nosso Protinha já tá bolado e manda o fantasma sumir se for pra ele ficar falando besteira no ouvido dele. Mas o espírito continua provocando, perguntando se é por causa da culpa. Esse mesmo espírito continua dizendo que é um pouco tarde demais pra ficar furioso buscando revanche. O Protinha ignora essa provocação e então volta a martelar o metal com toda a sua raiva. E uma lembrança muito dolorosa vem na mente dele, mostrando o CEO em uma situação terrível. E mostra um ambiente totalmente caótico. Vendo toda aquela situação, o Protinha fica muito triste com o seu reino todo despedaçado. E infelizmente ele encontra o seu pai morto, o que piora muito mais essa situação. Gritando de raiva, ele começa a chorar segurando o corpo do seu pai. E de volta pro presente, esse espírito maldito continua perturbando a vida dele, perguntando como ele, um criador de ferramentas de assassinato, pode querer vingança. E ele continua dizendo que aquilo é simplesmente uma besteira. Só que o nosso Protinha só fica em silêncio, não ligando muito pro que o espírito tá falando. Só que ele toma uma atitude e finalmente responde que não se importa com isso. E continua afirmando que nada vai mudar a sua busca por vingança. Indo pra outro lugar, o nosso Protinha vai ter que entregar uma arma nessa caixa aí. E refletindo um pouco sobre o seu passado, nosso Prota se lembra de ter sido ferreiro do culto de sangue, vivendo por 15 anos como um artesão demoníaco. E caminhando em direção a um templo, ele admite pra si mesmo que não adianta tentar se justificar, porque a tragédia foi culpa dele. E de frente para uma placa destruída da Aliança Amorim, ele promete que com suas próprias mãos vai botar um ponto final em tudo. E chegando nos portões do grande salão, ele é anunciado como um artesão demoníaco. Enquanto isso, uma galera começa a adorar o demônio divino, gritando que todos os demônios se prostram diante dele, comemorando aquela vitória. Um dos líderes declara que o céu demoníaco derrubou o Zhongwan depois de 15 anos e que o culto de sangue se levantou como senhor de Jianghu. Outro membro também diz que tudo isso foi feito pelo grande e nobre senhor deles. E sentado no trono tranquilão, o demônio de sangue é revelado como o grande mestre por trás da conquista. Continuando aquela celebração, o líder anuncia que o artesão demoníaco criou a 11ª arma divina. E o Protinha então caminha em direção para entregar essa tal arma. Ele segue em frente pensando que não importa se isso não cura os seus pecados. Então ele se ajoelha e entrega a caixa, que tá com essa tal arma dentro. Ao abrir a caixa, uma energia sinistra sai de lá, enquanto o nosso Prota só se prepara. Esse tal líder fica impressionado ao olhar pro que tem dentro da caixa. Ele vê que a caixa tá vazia e pergunta o que é aquilo, porque não tem nada dentro. E com um olhar de puro ódio, nosso Prota apenas pensa que é hoje que ele finalmente vai acabar com tudo. Ele então não perde tempo e já parte pra cima pra cumprir essa missão. E gritando de raiva, o líder pergunta qual o significado daquilo e xinga o nosso garoto. O Protinha não quer saber de papo furado e já lança o seu primeiro ataque. E abre simplesmente um buraco no maluco, deixando ele todo lascado. E obviamente que esse cara já era. O Protinha então já prepara o seu próximo ataque, concentrando uma energia muito absurda. E ele já lança o seu ataque contra o líder supremo. O projétil lançado pelo Prota vai numa direção muito absurda, em direção ao mestre. E observando esse ataque se aproximar, o demônio de sangue permanece calmo. O impacto do ataque é tão grande que chega a causar uma explosão e a galera fica toda assustada. E surpreso com o resultado do seu ataque, o nosso Prota fica chocado ao ver que o seu plano foi meio que interceptado. A fumaça some e ele percebe que o demônio de sangue tá completamente ileso e se pergunta como que esse miserável tá bem. O Protinha fica puto da vida e já se prepara para lançar um próximo ataque, dizendo que ainda não acabou. Mas o mestre não parece estar nem um pouco preocupado com isso. E o nosso garoto fala que vai usar as artes marciais que aprendeu com o próprio demônio de sangue. Ele jura usar toda a sua força vital se for preciso, fazendo assim o seu poder se intensificar
atacar ainda mais. E com um olhar meio que assustado, o mestre começa a se preocupar com o poder do Prota. O Prota grita que vai matar ele e lança um ataque com toda a força que resta, quebrando o chão. Esse ataque libera uma coluna de energia que atinge um mestre com tudo. E esse ataque é ainda mais poderoso, fazendo toda a vila ouvir aquele barulho. Impressionado com essa cena, um dos anciões se pergunta como o ferreiro é capaz de usar artes marciais tão poderosas. E olhando para aquela destruição, o Protinha observa para ver se ele realmente conseguiu matar o mestre. Só que como nem tudo são flores, o Prota tem um efeito colateral por usar tanto poder e começa a cuspir bastante, mas bastante ketchup. Ele sente que finalmente conseguiu e que o seu dever finalmente foi cumprido. Mas o Prota do nada começa a cuspir muito, mas muito ketchup, parecendo que foi afetado por algum veneno ou maldição. E pois é, o Caba não morreu não. Ele se levanta e tira o ataque do Prota na maior tranquilidade. No caso, a adaga. Ele conclui a sua análise e diz que a adaga voadora sem forma é definitivamente o nome apropriado para ela. O nosso garoto fica impressionado como o demônio de sangue já sabia sobre a técnica e, mais importante, como esse miserável ainda tá vivo. E numa velocidade absurda, ele vai pra frente do Prota, já agarrando no gogó dele e segurando a mesma adaga que ele foi atacado. O demônio pergunta ao seu antigo súdito se ele ainda não percebeu. Ele avisa que sabe de tudo e que, mesmo sendo o sucessor do clã Tang de Sichuan, a vingança é inútil. O nosso Prota grita pro mestre não mencionar sua família com aquela boca suja. E o demônio diz que poderia poupar ele se ele tivesse algum QI central inato sobrando. E mandando ele parar de enrolar, o nosso garoto jura que vai amaldiçoá-lo por toda a eternidade. Ele responde àquele desafio do Prota e espera que ele cumpra suas expectativas e diz que vai dar o último presente da vida dele. O demônio então começa a falar um encantamento estranho, segurando a adaga. O Protinha fica confuso e se pergunta o que diabos ele tá dizendo. Ele lança o nosso garoto pro alto com um único movimento e arremessa na direção do céu. E o nosso Prota fica gritando e pensando que tudo tá dando errado. E então o demônio prepara o seu golpe final. Ele se prepara para pegar a arma celestial que acabou de criar e, soltando um poder imenso e indo numa velocidade muito absurda, a arma já tá pronta para ser usada. E desesperado, o Protinha começa a perceber que é o seu fim. E infelizmente o ataque é atingido bem na sua testa, fazendo ele de arrasta para cima na hora. E caindo, ele se pergunta onde foi que deu tudo errado. Afundando numa escuridão, ele reflete que, apesar de ter nascido com um Dan-chan deformado, foi forçado a abandonar seu talento para criação e que nunca pode viver livremente nenhuma vez. Ele fica imaginando se o resultado teria sido diferente se soubesse do futuro. E então se entrega à escuridão. No dia que o mundo foi unificado sob o caminho demoníaco, o artesão demoníaco Tang Seun, antes chamado de o artesão divino mais sinistro do mundo, ele encontra o seu fim. Depois disso, do nada, uma pessoa parece acordar com um som de conversas ao redor e pratos na sua frente. Batendo na mesa com raiva, um maluco começa a gritar com ele. Já bolado, o maluco pergunta se ele tá escutando. E o nosso Prota, confuso, só consegue dizer o quê? Ele fica perdido e se pergunta onde tá e por que tudo tá tão barulhento. E começa a reclamar de dor e confusão. Percebendo que tá vivo, ele acha estranho porque pensava que tinha morrido, mas tá ouvindo e sentindo tudo com muita clareza. Batendo na mesa de novo, o maluco fica curioso e grita que o nosso garoto não tá prestando atenção. Se aproximando, o homem pede pro Sr. Tang se recompor. Ele levanta a mão para dar uma lapada e diz que um cachorro que não escuta precisa de uma surra e então acerta a cara dele com um tapão. Impressionado com o tapa, o nosso garoto toca o rosto e sente aquela dor. E gritando de novo, o maluco pergunta se agora ele tá ouvindo. E o nosso Prota reconhece Ju, Meng e Li. Percebendo onde ele tá, ele se vira e olha pra pessoa atrás dele. Ele percebe a situação e vê uma garota chorando atrás dele. Sentada no chão e tremendo, Seo chama pelo jovem líder com a voz meio que embargada. E o nosso Prota se dá conta do que realmente tá acontecendo. E a memória daquela noite trágica volta com tudo. Ele se lembra claramente e diz que isso foi há 16 anos, quando Li celebrava ter se tornado discípulo do líder da Aliança Murin. Naquele dia, a Seo foi abusada e ele não foi capaz de proteger ela. Tendo aquela certeza absoluta, ele confirma que hoje é aquele dia. Ele se pergunta se tá sonhando, mas depois ele pensa que de qualquer forma aquilo não importa. E se aproximando da Seo, ele conforta ela, dizendo que tá tudo bem agora e pra ela não se preocupar. Ele pede desculpas por não ter protegido
ela e segura pelos ombros, prometendo que mesmo que seja um sonho, ele vai mudar tudo, mas é interrompido por Ju, que avança furioso, xingando e perguntando o que ele tá resmungando. Agarrando o braço de Ju, nosso prota impede ele de atacar. Nosso garoto diz que vai dar uma chance e exige um pedido de desculpas verdadeiro. E bolado, o Ju grita que ele perdeu a cabeça e tenta se soltar. E confessando que só brincou com ela porque ela tava seduzindo, ele pergunta se o nosso prota quer morrer, mas nosso garoto não tá nem aí pra isso. Elogiando a sabedoria da irmã, ele diz que ela rejeitou a proposta dele na hora, enquanto Lee e Meng só observam. Irritado, o Ju manda o outro calar a boca, enquanto ainda tá sendo legal. E sem se abalar nem um pouco, Meng Gyeok diz que teria feito o mesmo, considerando a cara dele, o que deixa o Ju ainda mais furioso. E provocando ainda mais, o nosso prota diz que Ju também cheira mal e se pergunta quem gostaria dele. E completamente bolado, o Ju saca sua espada e ameaça matar ele, mas nosso prota diz que a personalidade dele é ainda mais nojenta que a cara. E boladão, o Ju grita como o prota ousa ter desviado do ataque dele. E o nosso prota lembra ele que emboscadas são proibidas no murinho ortodoxo. Lembrando do passado, ele pensa que antes não conseguia resistir e acabava apanhando, mas agora a história é outra. Ele se esquiva dos ataques, se movendo numa velocidade surpreendente. E sacando as suas armas, ele pergunta pra Ju se é só isso que ele tem. Irritado, Ju chama de arrogante por mal conseguir desviar de seus ataques. E lançando um golpe poderoso com a sua espada, ele avança com tudo, garantindo que ele não vai conseguir desviar dessa vez. O Ju grita pra ele morrer. Ele fica assustado e percebe que deu algo errado, porque o seu ataque não funcionou. Impressionado, ele não acredita que o nosso prota conseguiu parar sua espada e chama essa cena de impossível. Com a espada sendo segurado por duas adagas, o Ju fica sem reação. E empurrando a espada dele com força, o nosso prota desequilibra ele e já se prepara para o seu contra-ataque. Dando uma bicuda no Ju, ele derruba ele no chão, o que acaba jogando ele bem longe. E tentando se estabilizar na luta, o Ju sente o ataque e geme de dor. O nosso prota segue com a cara de poucos amigos e demonstra uma aura ameaçadora. O outro miserável fica suando frio, aterrorizado com a mudança repentina do poder do prota. Olhando ele com desprezo, o nosso protinha se prepara para o seu golpe final. E usando uma técnica chamada One Punch Kill, ele avança para finalizar a luta. E segurando a sua adaga, o nosso prota se prepara para atacar. E desesperado, o Ju fica tentando pedir para ele esperar, mas é tarde demais. Com um corte rápido e preciso, o nosso garoto decepa o braço dele. E gritando de dor, o miserável fica segurando o braço que foi cortado, enquanto o nosso prota diz para ele não se fazer de fraco agora. Encarando o Ju, ele avisa que isso foi só o começo. E tremendo de medo, ele se pergunta como um fracote do clã Tang, que nem consegue usar seu Danchan, pode derrotá-lo e acusa de usar feitiçaria maligna. Com uma imagem de traição em mente, o nosso prota se lembra do seu passado sombrio, lembrando de como forneceu artefatos divinos ao culto de sangue para aprender artes marciais como eles. E por conta disso, ele se vê como um traidor. Ele afirma que não vai deixar isso passar batido. E concordando com a acusação, nosso garoto se aproxima de Ju, que grita para ele não chegar mais perto. Declarando que não é um herói, o nosso prota concentra uma energia dourada muito intensa e diz pra acabar logo com isso. O miserável chega, chora de medo e olha enquanto o nosso garoto se prepara pro próximo ataque. O nosso prota então avisa que o próximo alvo é o coração dele. E impressionados, a galera que tá de fora assistindo fica se perguntando o que tá acontecendo, comentando aquela luta onde eles diz que pensou que o resultado já estava decidido, já que era uma luta entre o discípulo mais jovem do líder da aliança e um Zé Ninguém do clã Tang. Tentando parar com aquilo, o outro maluco sugere ao jovem mestre Tang que seria melhor parar por ali. Só que o nosso protinha ignora aquele aviso. Aterrorizado, o maluco começa a gritar de medo. E desesperados, ele e seu amigo dizem que vão indo embora e saem correndo. E sozinho com seu alvo, o nosso garoto finalmente vai se concentrar pro seu ataque final. Com uma energia demoníaca querendo sair, ele começa a cuspir sangue e se esforça
força para manter o controle. Pensando consigo mesmo, ele diz que precisa aguentar e não pode revelar sua energia demoníaca ali. Olhando pro miserável no chão, ele diz que não se importava de ser menosprezado, enquanto o outro grita de dor. Olhando pra Seo, que tá encostada chorando na parede, ele completa que como ser humano ele deveria manter um pingo de decência, gritando que o nosso prota tá falando um monte de besteira. O desgraçado manda ele sumir, só que o prota declara que ele é o tipo de lixo que merece morrer e avança pronto pra atacar. Lançando o seu ataque, ele já vai com a intenção de mandar um maluco de F. Percebendo algo estranho, o nosso prota se surpreende com o que acontece a seguir. Do nada, o nosso prota é atacado, impedindo ele de finalizar a luta. O maluco entra na frente e pede pro jovem mestre Tang parar com aquilo. E o nosso prota fica bolado porque ele queria matar aquele desgraçado. Vendo aquela galera, ele percebe que não pode continuar a luta porque eles não vão ficar só olhando. Identificando a galera que chegou agora, o nosso prota reconhece a unidade de guarda-costas designada para cada um dos discípulos do líder, os guardas do dragão de escolta. Vendo o líder da guarda, Sun chamando Lee Ho-seong de idiota, ele percebe aquela conexão. Na verdade então, o nome desse miserável não é Ju, e sim Lee Ho-seong. O prota tá cheio de ódio e entende que eles estavam juntos desde então. Lembrando do futuro, ele se recorda que esses homens, junto com Lee Ho-seong, seriam mais tarde chamados de os piores traidores da Aliança Murin, causando o desastre de sangue de Sichuan, onde 30% das forças da Aliança morreram. E o nosso garoto fica determinado, decidindo que precisa executá-los ali mesmo, não importa as consequências. Desafiando o líder da guarda, o nosso prota pergunta o que vai acontecer se ele não ficar parado. Apontando pro Lee Ho-seong no chão, ele pergunta que direito os guardas têm de se intrometer, já que ele nem é um discípulo formal ainda. E surpreso, Sun fica sem reação por um momento. Confirmando aquela informação, ele se pergunta como o nosso garoto sabe que Lee Ho-seong ainda não tá no período de verificação final. Nosso protinha acusa os guardas de não fazerem nada enquanto uma mulher inocente era assediada, mas agora eles querem impedir que um vilão seja punido. Chamando o nosso garoto de imprudente, o Sun diz que a punição não é algo que ele possa executar e que os assuntos de pessoal da aliança são regidos apenas pelas leis da aliança. Mas o nosso prota apenas ri dessa hipocrisia, questionando se esse é o padrão da facção ortodoxa. Ele deixa o Sun sem palavras e continua dizendo que é tudo muito justo e imparcial. Ele fica bolado com esse insulto e Sun já saca a sua espada, ameaçando o nosso prota. Ele diz que essa é a sua última chance e que se não se ajoelhar e implorar por perdão, sofrerá graves consequências. Chamando ele de bom de papo, nosso garoto pergunta se ele subiu de cargo só na base da conversa. E com muita raiva, Sun diz que a arrogância dele passou dos limites. Então ele dá a ordem e grita para os seus homens capturarem o nosso prota. E a galera não perde tempo, já parte para cima do nosso prota numa velocidade absurda. E analisando a situação, ele sabe que os outros três são artistas marciais de primeira classe. Bloqueando o primeiro ataque, o nosso prota se defende com a sua adaga. E aproveitando, ele já prepara um contra-ataque. E com movimentos rápidos, ele dá uma bicuda para atacar o inimigo. Só que nesse momento, já tava vindo um outro cara por cima. Mas nosso prota desvia por pouco. E a espada passa raspando no seu rosto. Cercado, ele se vê em desvantagem numérica. E se prepara para a próxima onda de ataques. Se esquivando e bloqueando os golpes, ele se move com muita velocidade e precisão. Percebendo que por causa dos efeitos colaterais de sua técnica, só tem cerca de 2 anos de energia interna restantes. Precisando terminar a luta rápido e de forma decisiva, ele se prepara para uma investida. E gritando, Sun avança com tudo. Só que o nosso prota não é bobo e nem nada, e já prepara sua esquiva. E ele simplesmente desvia desse ataque, dando um pulo por cima do guarda. Acertando um golpe na nuca do líder, ele o derruba e bota o maluco pra dormir sem sono. E o protinha não perde tempo e já lança o seu próximo ataque. O miserável fica impressionado e se pergunta o que tá acontecendo. O nosso prota lança uma de suas facas pra cima. O desgraçado chama ele de bastardo e acusa ele de tá brincando com ele, já que ele é só um artista marcial de terceira categoria. Mas sem papo furado, o nosso prota já pega a sua adaga e se prepara para um próximo ataque. O maluco
maluco fica aterrorizado e chama o Protinha de monstro. E ignorando o medo do oponente, o nosso garoto manda ele parar de enrolar. E aterrorizado, o guarda mal consegue reagir. Só que com um chute muito poderoso, ele consegue acertar o nosso prota. E voando pelo salão, o Protinha grita de dor. Caído no chão, ele fica completamente atordoado. E ele fica lá, todo lascado, só encarando o maluco se aproximar. Ele pergunta quem ele pensa que é pra correr solto sem saber o seu lugar. E o maluco encara ele com desprezo. Ele afirma que ele não passa de um artista marcial de terceira categoria. O homem, com os outros dois derrotados no fundo, diz que esse é o seu lugar. Ele pergunta se ele entende o preço de se exibir de forma tão vergonhosa. E o maluco repreende ele, mas nosso prota só pensa blá 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 blá. Ele reclama que o cara é tão barulhento que não consegue nem descansar um pouquinho. Ele pensa que não tem escolha e decidiu que o melhor método para a situação atual é abrir a força do seu núcleo de energia superior. Surpreso, o guarda recua e pergunta o que ele tá fazendo. Sem entender esse truque, ele diz que o resultado não vai mudar e que o nosso prota deve ter lutado só na base da conversa na aliança. E o nosso protinha manda ele calar a boca e vir pra cima. Vendo essa determinação, o guarda conclui que ele realmente quer morrer. E se preparando para atacar, o maluco diz que vai realizar o seu desejo. E o nosso protinha fica na sua posição de ataque, esperando o momento certo para acabar com ele. Só que, surpreso, ele vê alguma coisa inesperada. Vendo a adaga voadora sem forma flutuando, ele se pergunta o que é aquilo e por que tá ali. Ele imagina se a adaga entrou no seu núcleo de energia superior naquela época, ele não entende como ela tá ali agora. E certo de que a luta acabou, ele avança, mas nosso prota diz que não importa o motivo, o que importa é o que ele tem em mãos agora. Ele acaba soltando as suas adagas e se prepara para finalizar a luta com um só golpe. E de repente uma energia dourada envolve o salão. Sendo segurado por essa energia, o guarda não consegue se mover. Sem conseguir controlar o próprio corpo, ele se pergunta o que é aquilo. Vendo uma pessoa se aproximar, ele percebe que alguém chegou. E passando por ele, um coroa entra no salão. O nosso garoto fica surpreso e pergunta quem é. E tocando no seu ombro, o velho diz que ele nunca deve usar esse poder de forma imprudente. Vendo a imagem do seu mestre bem na sua frente, o nosso prota reconhece o homem, identificando-o como a pessoa mais forte de Jianghu atualmente. E o mestre da Aliança Murin, o imperador da espada e o Jin Yang, nosso prota fica chocado. Surpreso, nosso garoto encara o imperador da espada, que começa a falar sobre o passado. Ele se lembra de como a guerra contra o culto do sangue se intensificou, tornando a terra da Aliança Murin cada vez mais aparente. Naquela época, a maioria das pessoas se ajoelhava diante do poder do culto de sangue. Quase todos caíam, deixando um rastro de destruição por toda a parte. Mas o líder da aliança e a seita Wudang, de onde ele vinha, eram diferentes, lutando até o fim. Então, o imperador da espada, como guardião do Murin, ergueu a sua lâmina repetidas vezes contra os inimigos. Só que ele acabou encontrando seu fim pelo artefato divino que o próprio garoto criou. De volta pro presente, a adaga agora tá na mão do nosso prota. Nisso, ele pensa que agora não é agora para sentimento e que felizmente o ancião não sentiu a presença da sua adaga voadora sem forma. Já que nem mesmo o demônio de sangue a anotou, ele conclui que isso era de se esperar. Agora, o seu próximo problema é outro. Preocupado, ele se pergunta se consegue contra-atacar com a adaga caso a atitude do imperador mude para pior o cenário. E de repente, o velho parece confuso e se pergunta como aquilo pode ser. Sem entender, ele admite que não consegue ver nada e que é a primeira vez que experimenta algo assim. Logo, o ancião chama de criança e diz que ele parece ter um talento bem interessante. O pratinha fica tenso e calado depois desse comentário. Virando o rosto, ele ouve uma voz dizer que ele deve ter ficado muito assustado. Então, uma pessoa toca na CEO e garante que tudo vai ficar bem. Uma mulher fala pra ela descansar um pouco mais e se levantar depois. Impressionado, nosso garoto se pergunta quem é a garota, porque ele não tinha sentido a presença dela ali. O imperador da espada grita perguntando por que ela sumiu e ela responde dizendo que não teve tempo porque sentiu ondulações de energia do núcleo inato. Então, o coroa pede desculpas a Boyeon. O nosso garoto fica confuso e se pergunta se é mesmo quem ele tá pensando, revelando a sua
sua identidade, a mulher é freira divina Boyeon, antiga líder da seita Emei, médica divina do tigre agachado. É aquele famoso tigre relaxado e agachado. Pensativo, o nosso garoto conclui que a situação ficou muito complicada com a chegada do líder da aliança e agora da médica divina. 15 minutos antes, a cena muda para um pavilhão perto de um lago. Boyeon insiste que continua avisando o imperador da espada. O coroa ouve ela dizer que aquelas pessoas nunca vão mudar. Lembrando do passado, ele conta que muitos na aliança Murin esqueceram a justiça e traíram os seus deveres, e foi por isso que se tornou o líder para colocar as coisas no lugar. Lamentando, ele percebe que mesmo depois de todo esse tempo, nada mudou. A Boyeon pergunta se ele realmente achava que consertar o mundo seria fácil, e ela chama ele de um cara calmo e estúpido. Eles continuam a conversa em um clima mais tranquilo. Ela aconselha o coroa e pede para ele não tentar carregar tudo sozinho. Depois ela sugere que se estiver sendo muito difícil, ele pode se afastar como ela fez e passar os dias bebendo vinho tranquilamente. E o imperador da espada parece achar graça do conselho dela. E do nada, sua expressão muda ao sentir alguma coisa. A Boyeon diz irritada que não é hora de rir e avisa que se ele cair pros seus demônios interiores, ninguém vai ser capaz de... E do nada ela percebe que ele sumiu, mas completa a frase se perguntando quem poderia detê-lo. Com muita raiva, a Boyeon xinga o maldito desgraçado por ter desaparecido, reclamando que o imperador da espada é sempre rápido pra fugir. Boyeon olha pro homem deitado e pergunta se ele não pode ser salvo, só que ela conclui que o ferimento é grave demais, dizendo que nem mesmo o grande imortal Lu conseguiria salvá-lo. Irritado com essa situação, o jovem chamado Tang Sewon se desespera, pensando que precisa encontrar um jeito de sair dali, e chamando o nosso garoto de criança, Boyeon se vira pra ele. Ela percebe que o ferimento do maluco caído foi muito violento e pergunta se ele usou alguma coisa. E nisso, o imperador da espada encara o nosso prota com uma fúria e pergunta se ele usou uma arte marcial não ortodoxa. E do nada, todo mundo começa a sentir uma pressão muito absurda. E desesperado, o Tang Sewon grita que sim, que a médica divina tá absolutamente correta. Depois ele explica que o nosso prota é apenas um guerreiro de terceira categoria, mas com a arte marcial não ortodoxa. Olhando pro imperador, o cara afirma que não queria lutar, mas como alguém que segue o caminho da facção ortodoxa, ele não teve escolha. Olhando pro nosso garoto, o imperador pergunta se é aquilo mesmo que o cara tá dizendo. O ancião exige saber como o nosso protinha pretende explicar aquilo. Afirmando não ter nada pra explicar, o nosso garoto revela que usou a arte marcial do clã Tang de Sichuan. Logo em seguida, ele diz que embora seu clã tenha decaído, seu sangue permanece o mesmo, e o que fez ainda não é o suficiente para alguém que atacou um membro do seu clã. Então ele avisa que sua cortesia acaba ali e que daquele ponto em diante não vai mais mostrar a misericórdia. Nosso prota então declara que não vai ter piedade, mesmo que seja o imperador tentando detê-lo. O ancião pergunta se ele realmente está disposto a jogar sua vida fora por uma ação emocional, e o coroa começa a soltar um poder muito intenso e fica com um olhar muito sinistro. Surpreso, ele sente uma pressão imensa vindo do poder do imperador da espada, exigindo uma resposta. O imperador da espada pergunta se a vingança passageira dele é mais importante que sua vida, mas nosso garoto responde que não se trata de algo passageiro. Ele se lembra da sua vida passada e de tudo o que aconteceu. Vendo a aliança Murin em ruínas, ele explica que tá apenas tentando consertar esse mundo errado, pouco a pouco. E segurando a sua adaga, ele encara o imperador e diz que vai trilhar o mesmo caminho que ele. Nosso prota declara que vai seguir esse caminho mesmo que isso signifique esgotar sua própria vida para fazer isso. E observando a determinação do garoto, o imperador pensa que ele tá trilhando o mesmo caminho no qual ele mesmo já vacilou, e se pergunta se o garoto ainda pretende seguir em frente apesar de tudo. Convencido, o ancião diz que se a sinceridade do garoto for realmente forte, então ele vai testá-la. E de repente, o nosso prota se assusta ao ver o que tá acontecendo. Num instante, o imperador da espada faz uma série de golpes rápidos e precisos, e concentrando o seu poder, ele executa uma técnica de espada impressionante. Seu ataque cria uma onda de energia que corta tudo em seu caminho, e esse ataque do ancião gera um símbolo de Taiji com a sua espada. Analisando o ataque, o nosso garoto percebe que dentro daquele único fluxo de energia, incontáveis princípios de
Taiji estão embutidos como linhas, e que dizem que apenas com a percepção se pode alcançar a iluminação. Apesar dessa complexidade toda da técnica, ele admite que é linda. Vendo a beleza do ataque, o nosso protinha pensa que não se importaria de cair para aquela espada. Impressionado, ele conclui que a esgrima de Wudang é verdadeiramente a força dentro da gentileza. Com um grito furioso, o Imperador da Espada exige que o homem caído no chão se levante, e o garoto então abre os olhos, e desesperado, o miserável fica gritando pelo seu mestre. Aliviado, ele vê seu mestre chegando, dizendo que embora seja seu dever como médico ajudar o homem, Boyeon comenta que o Imperador da Espada poupou do trabalho, mas pensa consigo mesmo que é um absurdo dizer isso a alguém que voltou da beira da morte. Com a espada apontada para o homem, o ancião fala que seu oponente chegou a arriscar a vida para provar sua retidão. Então ele o questiona sobre o que ele vai fazer e o maluco fica sem palavras. Concluindo que ele fez uma pergunta inútil, o Imperador da Espada se vira, mas o homem grita que também vai arriscar a vida, culpando o outro por tê-lo provocado. E completamente bolado, o ancião manda ele calar a boca, dizendo que sente que seus ouvidos vão apodrecer se continuar ouvindo ele. Se virando pro nosso prota, o Imperador pede desculpas e diz pra não se preocupar, porque vai assumir total responsabilidade por suas ações. Nosso garoto agradece, enquanto o miserável caído grita desesperado pelo seu mestre. E com um olhar frio, o Imperador da Espada declara que nunca teve um discípulo como ele. Depois ele diz que nosso protinha pode punir aquele homem como achar melhor. Apavorado, o maluco implora para não se aproximarem dele, enquanto nosso garoto libera uma energia e uma aura absurda. Segurando a sua espada, o maluco grita para ele ficar longe, enquanto nosso prota diz que até a morte é um luxo para alguém como ele. Concentrando um ataque muito poderoso, nosso garoto se prepara para atacar e acaba acertando esse desgraçado em cheio. Ele concentra uma quantidade de energia muito absurda nesse ataque, com a intenção de mandar o cara de arrasta mesmo, de novo. E uma esfera de energia se forma no ponto de impacto, e o maluco voa pelo salão inteiro com o impacto desse golpe, e ele acaba batendo na parede com tudo. Ele fica gritando de dor enquanto se espatifa na parede. Nosso garoto diz que ele precisa viver para experimentar uma dor pior que a morte. Observando tudo, o Imperador da Espada fica só de boa observando aquela bagaça toda. Propondo ao nosso garoto, o Imperador da Espada pergunta se pode confiar a ele o julgamento daquelas pessoas miseráveis. Confiando no ancião, o nosso prota decide recuar, já que o principal culpado foi punido, e ele acredita que o Imperador vai fazer os outros pagarem um preço justo. Fazendo sua reverência, o nosso garoto agradece por ter sua dignidade preservada, dizendo que como o ancião revelou sua impertinência, ele fará o mesmo. Caminhando em direção à garota, o nosso prota se aproxima dela, que está acolhida no canto. Abraçando a jovem, ele avisa ao Imperador que pretende ir ao clã dele assim que resolver todo esse caos. Observando ele se afastar com a moça nos braços, o Imperador pergunta se ele poderia lhe conceder um tempo quando isso acontecer, e o nosso garoto responde que se for para tomar uma xícara de chá, ele confirma que então pode sim. É explicado que em Sichuan fica a Montanha Tang. Embora seu nome original fosse outro, as pessoas começaram a chamá-la de Montanha Tang em algum momento devido às 3 grandes seitas que ficavam ali, incluindo o clã Tang de Sichuan. Nesse lugar está localizado a mansão do clã Tang, que já foi temida por muitos, mas a reputação não durou muito e a placa do clã Tang agora está coberta de teias de aranha. Atualmente o clã se retirou das fileiras dos 7 grandes clãs e não passa de uma força de tamanho médio. Preocupada, uma mulher pergunta ao líder do clã se tá tudo bem, enquanto ele diz que o líder não deve se mover pessoalmente. Ela é apresentada como Tang Serin, a irmã mais velha de Tang Seon, e tá gritando ordens pro esquadrão de assassinato. Então ela informa aos homens que eles devem priorizar a segurança do jovem chefe do clã acima de tudo. Ela ordena que partam imediatamente, enquanto nosso protinha observa a multidão de guerreiros. Surpresa, a Tang Serin se vira ao ouvir uma voz familiar. Vendo nosso garoto ali, ela chama ele pelo nome, meio que em choque. Carregando a garota, o nosso protinha anuncia que tá de volta. Enquanto isso, a garota tá nas suas costas descansando. Olhando pra multidão, ele pergunta onde todos estão indo. E a gente vai pra um quarto, onde o nosso garoto tá. Indo até uma mesa, ele para na frente de um retrato. E olhando pro seu
reflexo, ele comenta que realmente ele conclui que regrediu, e uma lembrança surge com uma mensagem dizendo: vamos nos encontrar novamente. E essa imagem final faz ele se perguntar se isso é um resquício do passado. Cuspindo bastante ketchup, o nosso garoto sente os efeitos colaterais de suas ações. Ele se ajoelha e fica muito ofegante e confirma que, como esperado, sua circulação de energia falhou. Pensando sobre sua técnica, ele lembra que a arte de fortalecimento de energia dourada foi originalmente criada para ajudar no trabalho de ferreiro, tendo a vantagem de ativar o poder regenerativo do corpo. Só que a sua eficiência em construir energia interna é muito baixa, e como não é uma arte marcial para acumular poder, esse resultado é natural, mas como seu núcleo de energia reconhece poder interno como veneno, ele não tem outra opção. E determinado, ele conclui que tudo o que ele pode fazer agora é continuar avançando. Refletindo sobre suas habilidades, ele lembra que a arte de fortalecimento de energia dourada, embora seja desprezada por artistas marciais, lhe deu a capacidade de criar artefatos divinos. E a energia celestial reversa, parte da arte marcial do demônio de sangue que foi ensinada para ele para vingança, mostrou outro caminho para superar essa situação. Ele então se concentra para fazer alguma coisa. Mesmo antes da sua regressão, seu núcleo de energia deformado não podia ser removido por nenhum método. E olhando para o seu núcleo, ele percebe que isso permanece verdade nessa vida. Com um movimento rápido, ele se prepara para treinar e decide que dessa vez vai avançar mais rápido. E sendo assim, passa do dia para a noite. E o tempo continua passando numa tranquilidade absurda. O nosso garoto afirma que agora tá tudo bem. Meditando, ele sente que sua energia finalmente entrou em uma fase estável. A cena mostra a arte de fortalecimento de energia dourada em 5 estrelas, enquanto a energia celestial reversa do demônio de sangue está em torno de 1 estrela. Ambas as artes marciais usam a energia do núcleo superior e do núcleo inato. Enquanto a energia dourada restaura a energia do núcleo inato, a energia celestial reversa aumenta a quantidade de energia do núcleo inato. E ele pensa que ninguém seria capaz de acreditar nisso. Satisfeito com seu progresso, nosso garoto afirma que agora pode usar livremente a energia do núcleo inato e já planeja seu próximo passo. E ele então se prepara para sair. Ele diz que bloqueou sua energia para que ninguém possa senti-la, nem mesmo o cheiro, então decide que antes de mais nada precisa trocar de roupa. Já de roupinha nova, ele começa a andar pelo quarto, mas uma dúvida surge. Olhando para a adaga, ele se pergunta por que a adaga voadora sem forma regrediu junto com ele. Confuso com essa situação, ele fica sem entender o que aconteceu. E de repente ele vê um jovem espiando pela porta. Gaguejando, o moleque se desculpa com o jovem chefe do clã, dizendo que o líder do clã mandou levá-lo ao salão Shenwu. Se curvando, o jovem explica que é urgente e por isso teve que entrar sem avisar, mas nosso protinha pede para ele relaxar e agachar, dizendo que já é hora de ser chamado. Perguntando se ele é Jang Yu, nosso garoto se aproxima dele. Surpreso, o jovem confirma que sim, mas se pergunta como ele sabe. E o nosso protinha diz que é muito bom vê-lo novamente. Caminhando pelos corredores do clã, ele relembra momentos do passado. E chegando numa porta com a placa Salão Shenwu, ele para. Do outro lado da porta, uma voz grita, questionando como alguém pode dizer aquilo e se tem outra maneira de impedir a situação. E então ele abre a porta para entrar no salão. Entrando, nosso garoto se depara com uma reunião de anciões sentados ao redor de uma grande mesa. Geral que tá presente encara ele com expressões sérias e hostis. Passando por eles, o nosso prota caminha em direção ao líder do clã. E o protinha parece ficar um pouco irritado. E o nosso prota se lembra do momento trágico em que segurava o corpo do seu pai morto. Mas ele segue avançando. E nessas memórias o pai dele aparece gravemente ferido. O prota então se ajoelha e se apresenta como Tang Seun, o jovem chefe do clã. E ele se lembra do passado, quando ele estava chorando e gritando de tanta tristeza. E ele continua se apresentando. Ele declara que veio conforme as ordens do chefe do clã, apresentando como Tang Muyeou, o líder do clã Tang de Sichuan. O homem ordena que ele se levante. E o nosso garoto obedece, dizendo sim, chefe do clã. Um dos anciões se pergunta por que ele tá agindo de forma tão atrevida. E olhando para essa galera, o nosso prota pensa que o clã Tang tá em perigo. Interrompendo a reunião, ele diz que parece que a discussão tava a todo vapor e pede que continue
continua falando que a situação é devido a 2 venenos letais. Um homem levanta a mão e pede permissão para continuar. Identificado como Tang Hoyeon, chefe da agência da escolta Manhai, ele se dirige ao nosso garoto. Ele diz acreditar que o nosso garoto sabe a gravidade da situação que causou. E pelo bem do clã, ele pede que o nosso garoto vá pessoalmente ao salão de aplicação da lei da Aliança Murin. O nosso protinha pensa que Tang Hoyeon é o primeiro veneno. E em sua mente uma figura sombria ri, ameaçando tomar tudo que ele construiu. E o nosso garoto se prepara para enfrentar os desafios que virão. Diante dele, o nosso garoto ouve a promessa sombria de que tudo será tomado dele, sem falha. Em uma memória, o passado se torna o futuro e o nosso garoto pergunta chocado ao seu tio se ele vai se tornar independente. E o tio responde que é exatamente o que parece. Desesperado, nosso prota grita, perguntando se ele não entende o que vai acontecer ao clã Tang se a agência de escolta Manhai desaparecer. Dando um tapa na mão do sobrinho, o tio diz que é exatamente por isso que ele tá saindo. E o nosso garoto não consegue acreditar e pergunta como ele pode fazer isso. Se afastando, o tio diz que ele não entenderia e revela que Tang Mueon roubou a posição do chefe do clã dele. Ele diz que o nosso protinha não faz ideia de há quanto tempo ele esperou por aquele dia. E rindo que nem um miserável, o tio declara que o clã Tang agora será dele. De volta ao presente, nosso garoto pensa que naquela época, se não tivesse elevado a arte de fortalecimento de energia dourada para 5 estrelas e dominado a criação de artefatos divinos, o clã Tang teria sido esmagado por dificuldades financeiras e aniquilado antes mesmo da invasão do culto de sangue. Uma pessoa bate na mesa e grita pelo chefe da escolta. Tang Jun, o mestre do salão de medicina, acusa o chefe de escolta de desrespeitar o herdeiro legítimo do clã. Indignado, ele lembra que entre os arrastados para o salão de aplicação da lei, nenhum retornou em segurança e ainda assim eles querem que o jovem chefe do clã vá pra lá. E pensativo, ele diz que sente o mesmo. Questionando sobre o porquê da sua hesitação, ele responde que, no entanto, esse é o único caminho para a sobrevivência do clã Tang. Se dirigindo ao mordomo-chefe Sol, um dos anciões pergunta se existe alguma força que ficaria ao lado deles, mesmo que isso signifique se virar contra a seita Qiancheng. Song Jeon, um mordomo-chefe do interior e exterior, fica em silêncio. E pensando sobre a situação, um dos homens conclui que Son tá certo e que ninguém vai ficar do lado deles, e quando o líder da Aliança Murin chegar, eles estarão mortos. Nosso garoto percebe que o clã tá desanimado por causa do esquema de Tang Hoyeon, que é difícil encontrar o espírito de luta resistente do clã, sendo esse o segundo veneno extremo. Tang Hoyeon pergunta como o nosso garoto derrotou o discípulo mais novo do líder da Aliança Murin, insinuando que ele usou meios proibidos. Irritado com essa acusação, nosso protinha pensa que em breve ele vai pagar 10 vezes pelo que ele fez, mas em voz alta diz que ele tá errado. De pé de frente pro conselho, nosso garoto afirma que essa não é a pergunta que deveriam estar fazendo a ele. E bolado, Tang Hoyeon grita que não é hora para brincadeiras. Ele pensa que não sabe como nosso prota venceu Lee Ho-seong, mas o subestima, achando que ele é, na melhor das hipóteses, um artista marcial de terceira categoria. Ele acredita que contra o poder que ele exala como um artista marcial no reino do pico, ele se surpreende ao ver que o nosso garoto tá resistindo à sua energia. E da sua cadeira, o líder do clã pede pra geral calar a boca. Depois ele pergunta ao jovem chefe do clã por que ele lutou contra Lee Ho-seong. E o nosso protinha fala que a partir daquele momento, ele vai contar seus motivos sem deixar de fora um único detalhe. Um dos anciões se enfurece ao ouvir que ele lutou um duelo de vida ou morte com um discípulo do líder da aliança por nada mais que uma briga boba. E o nosso prota fala que é isso mesmo. Irritado, o ancião grita que isso não pode ser chamado de explicação, mas nosso garoto insiste que é. O miserável o acusa de jogar seu próprio parente de sangue em perigo mortal e agir de forma tão envergonhada. O nosso prota ignora esse escândalo e se vira pro seu tio, perguntando que tipo de lugar o clã Tang de Sichuan é pra ele. Confuso com essa pergunta, o tio gagueja, sem saber o que responder. Nosso garoto então declara que, a seus olhos, o clã Tang de Sichuan é um clã onde cada membro da família é uma pedra angular. E em suas memórias, ele vê os membros do clã unidos e ouve as palavras de que não importa qual calamidade os atinja. Se lembrando do seu pai, ele reforça que os membros do clã devem proteger uns aos outros com suas vidas. E falando as últimas palavras do chefe do clã anterior, nosso prota declara com convicção que se for para proteger seus parentes de sangue, eles não hesitam em desistir da própria vida, por
porque isso é o clã Tang de Sichuan. Sem palavras, o líder do clã apenas encara o nosso garoto. Então, um dos anciões pergunta qual é exatamente o problema. Nosso prota pergunta se deveria simplesmente não ter feito nada e assistido Seo ser violada por aquele desgraçado. E irritado, Tang Royeon interrompe, dizendo que sua pergunta ainda não acabou e que nosso garoto ainda tá sob suspeita de usar um método proibido. De repente, nosso prota joga suas adagas no chão e diz que foi isso que ele usou. Surpreso, um dos homens pergunta se aquilo não é uma adaga de prática e se ele usou aquilo contra o discípulo do líder da aliança. Outro maluco questiona como ele subjugou um artista marcial de primeira categoria com aquilo e o nosso garoto responde que usou sua energia do núcleo inato. Os anciões perguntam se a energia do núcleo inato não custou sua vida e o deixou em estado terminal. Mas se for verdade, então faz sentido como ele puniu Lee Ho-seong, é o que nosso prota corrige, dizendo que ele estava cumprindo as últimas palavras do chefe do clã anterior. Encarando seu tio, nosso garoto pergunta se suas dúvidas foram resolvidas. Impressionados, os anciões concluem que ele realmente confrontou Lee Ho-seong ao custo de sua vida. Um dos homens pergunta se ele realmente usou a energia do núcleo inato, porque quando ele retornou, sua energia parecia normal. Nosso prota explica que por acaso o líder da aliança e a médica divina do tigre agachado apareceram e examinaram o seu corpo. Um ancião grita que já chega de mentiras, perguntando o que eles ganhariam ajudando, mas do nada ele é interrompido por um maluco gritando pelo chefe do clã. Um guarda entra correndo ofegante e anuncia que tem problemas, e antes que ele possa terminar de falar, o líder da aliança aparece na porta. Todos os anciões ficam chocados com a chegada inesperada, e segurando o ombro do nosso garoto, o imperador da espada dá uma risadinha. O guarda então anuncia que o líder da aliança chegou e o imperador pergunta se todos têm passado bem. Fazendo uma reverência, o chefe do clã se apresenta e cumprimenta o líder da aliança, se desculpando por não tê-lo recebido adequadamente. O líder, tranquilizado pelo imperador, que diz pra ele não se preocupar com formalidades vazias. Agradecendo ao imperador por aceitar suas desculpas, o líder do clã diz que então ele também não fará caso da sua descortesia, deixando os outros anciões chocados. Indignado, Tang Royeon questiona a fala do chefe do clã, dizendo que a visita do imperador é uma grande honra e que ele não poderia ser rude. Se curvando, ele se apresenta como Tang Royeon, chefe da escolta da agência Manhai, e tenta cumprimentar o líder da aliança. E com um olhar nada amigável, o imperador encara ele. Ele deixa o cara morrendo de medo e o imperador pergunta se ele se importa de não se juntar à conversa, e Tang Royeon gagueja um pedido de desculpas. Nosso garoto diz que como o imperador pode ver, a situação deles é tão difícil que até oferecer chá é complicado. Se dirigindo a Tang Muyeon e a todos os membros do clã Tang, o imperador começa a falar. Fazendo um gesto, ele se prepara para fazer um anúncio. E com sinceridade, ele oferece suas sinceras desculpas em nome da aliança Murin. Tang Royeon fica surpreso e ouve o imperador admitir que deveria ter disciplinado seu discípulo mais estritamente e criado melhor, assumindo a culpa como seu mestre. O imperador declara que para transmitir suas desculpas à vítima e ao clã Tang, ele pagará uma compensação suficiente. Interrompendo, o líder do clã afirma que o clã Tang não fez nada para consertar as coisas. Ele explica que tudo foi por causa de Tang Seun, que fez tudo sozinho. Portanto, ele recusa a compensação destinada ao clã, deixando todos em silêncio. Com isso dito, ele implora ao líder da aliança para garantir que o incidente não seja distorcido e que a aliança intervenha. Nosso garoto pensa que a seita Qin Cheng certamente vai espalhar falsos rumores para encobrir sua vergonha, e que assim como na sua vida anterior, essa culpa vai ser apontada para ele e para o clã Tang. Dando um passo à frente, o imperador garante que ele não tem com o que se preocupar. O ancião declara que com relação à perturbação de hoje, a seita Qin Cheng não poderá responsabilizar o clã Tang por nada. E aliviado, o nosso protinha pensa que esse não é um resultado ruim, porque ele encurralou a seita Qin Cheng e a posição do seu pai foi restaurada. O imperador da espada diz que tem uma última coisa a dizer, deixando o nosso garoto curioso. E o ancião se prepara para dizer mais alguma coisa. Encarando o nosso protinha, ele pergunta se ele não gostaria de se tornar o seu discípulo, deixando todos na sala completamente chocados. O nosso protinha fica impressionado e se pergunta se ouviu direito e se o líder da aliança realmente quer que ele se torne o seu discípulo. E nisso, os anciãos comentam que o jovem chefe do clã
será o sexto discípulo do líder, mas logo o outro corrige, lembrando que como Lee Ho-seong foi expulso, ele será o quinto. Empolgado, um dos homens declara que toda seita a qual os discípulos do líder pertenciam se tornará uma força central na Aliança Murin, e que nesse ritmo, o clã Tang de Sichuan poderá finalmente recuperar sua glória perdida. E rindo, o Imperador da Espada comenta que nosso prota também sabe fazer aquela expressão. E depois ele diz que agora o nosso garoto finalmente parece ter a idade que tem. Agradecendo, o líder do clã expressa sua gratidão, mas Tang Hoyeon entra em um pânico, pensando que se a oferta for aceita, a estrutura de poder que ele construiu por anos vai ser destruída. Só que o nosso protinho interrompe, dizendo que acha que não pode aceitar a oferta, e o Imperador da Espada surpreendentemente concorda, dizendo que foi uma boa decisão. Logo em seguida, o líder da aliança manda ele descansar por hoje e ir com ele pra Kaifeng amanhã, deixando o nosso garoto confuso. E ele se dá conta e fica completamente chocado, perguntando, incrédulo, se ele tá dizendo não. Admitindo que é a primeira vez que é recusado, o ancião pede o motivo e nosso garoto se desculpa, explicando que precisa representar seu clã no futuro. Então ele continua seu argumento, dizendo que assim como o mestre do Imperador era da seita Wudang, nosso protinha declara que também deseja que seu próprio mestre seja do clã Tang. Observando tudo, o líder do clã fica visivelmente surpreso e emocionado com a declaração dele, dizendo que é uma resposta até que razoável. O Imperador aceita a recusa e nosso prota pensa aliviado que por sorte o líder não usa seus olhos dourados o tempo todo. Pensando, ele considera que os privilégios seriam tentadores, mas como um cálice envenenado, porque no momento em que sua energia celestial reversa e artes demoníacas fossem descobertas, sua execução seria imediata. Mas o ancião admite que não pode deixar de ficar desapontado e nosso garoto responde que sente o mesmo, afirmando que a instrução anterior já foi de grande ajuda. Pensando nisso, o nosso prota se recorda de como não conseguiu parar de maravilhar com os princípios profundos de Wudang que o líder lhe mostrou, com as inúmeras camadas de Taiji em um único golpe. Surpreso, o Imperador se pergunta como o garoto conseguiu perceber tanto. O ancião pensa no que fazia, admitindo para si mesmo que realmente quer nosso protinha como discípulo, e se virando pro chefe do clã Tang, o Imperador da Espada o elogia por ter criado um talento excepcional. Agradecendo, o chefe do clã aceita o elogio, mas pensa que deve haver razões por trás de tantas palavras gentis. Pensativo, nosso garoto entende que o líder não pode forçá-lo a ir junto, mas o Imperador avisa que também não pode voltar de mãos vazias e saca uma espada, fazendo o nosso protinha reconhecer o padrão de luar. O ancião declara que deve pelo menos colocar uma pequena luz sobre a maré da próxima geração. Oferecendo a espada, ele diz pro nosso garoto pegá-la, porque os mistérios de Mufal o ajudarão um dia. Chocados, os anciãos cochicham que aquele é Mufal, a espada feita de ferro meteoro recuperado, e não acreditam que ele tá dando ao jovem chefe do clã. Percebendo a profundidade daquele gesto, o líder do clã entende que isso vai muito além de dar uma espada, significa que o Imperador reconhece oficialmente a força do seu filho. O nosso protinha mal pode acreditar que tá recebendo um material tão raro para trabalhar em seu artefato divino. Ele pensa que sua sorte é insana e que é a hora da criação de artefatos divinos. Logo ele conclui que todas as preparações estão completas. Se curvando, nosso garoto aceita o presente, dizendo que seria uma sacanagem recusar, e o Imperador da Espada aprecia sua gentileza. Entregando um livreto vermelho, o ancião diz que é um presente pessoal e que quando chegar a hora em que ele precisar de ajuda, basta apresentá-lo. E então ele explica que qualquer pessoa nas planícies centrais atenderá ao seu pedido, como se fosse o próprio Imperador fazendo a solicitação. Indignado, Tang Hoyeon não entende porque o líder da aliança tá dando não apenas a Mufal, mas também um símbolo do líder e tantos privilégios especiais. E já puto da vida, ele pensa que aquele moleque não é ninguém. E mudando de cena, numa taverna, uma bebida é servida. O maluco começa a beber e amaldiçoar uma situação. Se lembrando do passado, ele pensa que tudo é por causa de Lee Ho-seong. E o rosto do protinha só observava aquela situação toda. Furioso, o líder da guarda do dragão de escolta, Sung-won, xinga aquele moleque maldito. E nisso, em outra mesa, alguns homens comentam que por causa do clã Tang, toda Sichuan tá um alvoroço e que se o julgamento do líder da aliança estiver certo, o clã pode voltar a ser o que era antes. Conversando, um deles perguntam se o outro sabe das notícias sobre os guardas do dragão de escolta. E o amigo confirma,
dizendo que eles foram severamente disciplinados e que o líder foi expulso para a filial de Xinjiang. O Son Woo não acredita que o mandaram para a região montanhosa e remota de Xinjiang. Bebendo com raiva, ele pensa que é óbvio que o garoto usou artes marciais malignas e se pergunta por que ele é quem está sendo punido. E ele jura que vai retribuir essa humilhação, com certeza. De volta ao clã Tang de Sichuan, a noite cai e a vila está sendo escoltada por guardas. E 2 guardas vigiam à frente de um dos prédios. Sentado ali perto, nosso prota tá resmungando da vida, achando que eles se preocupam demais. Ouvindo seu pai ordenar o aumento do número de guerreiros de guarda e proibi-los de sair, nosso prota acha que eles estão indo longe demais. Pensativo, ele admite que não quer se tornar uma criança desobediente, mas tem outros planos. E olhando para a espada que recebeu, a Munfao, ele toma uma decisão. Nosso garoto pensa que não pode perder tempo. Então, rapidamente, ele pega a espada, pronto para agir. Tirando a espada da bainha, ele vê que tem uma energia muito poderosa. E o Proti, então, mete o pé dali, na maior velocidade. E do seu posto, um dos guardas percebe um movimento rápido de relance. Olhando na direção do som, ele fica confuso, sem entender o que viu. E ele só acaba deixando isso pra lá. Nosso garoto tá escondido e observa outros 2 guardas passando conversando. E liberando uma energia dourada, o nosso garoto se move numa velocidade absurda. E ele vai que vai, com a intuição de meter logo o pé dali. Pensando na situação, ele conclui que os guardas talvez não tenham notado porque seu nível subiu, mas ainda precisa dar uma olhada nas habilidades do Salão da Chuva de Fogo, e para isso, primeiro precisa ir até a oficina criar sua arma principal. E ele já se prepara para sua próxima ação, e rapidamente ele consegue sair da vila Clã Tang. Olhando para a grande residência do Clã Tang, ele reflete sobre o seu lar, tendo visões do passado próspero e do futuro em ruínas. A diferença é muito gritante, e pensando nisso, ele percebe que todos já foram embora, e pede para que esperem só um pouco. Nosso protinha promete que vai fazer o clã florescer novamente como antes. Ele se corrige e declara que na verdade vai fazer o clã Tang ainda mais próspero do que naqueles dias. Ele então começa a caminhar, e depois declara que tudo começa ali, diante daquele prédio, e finalmente chega no Salão de Ferro. Parado em frente à porta, o nosso garoto pensa que normalmente precisaria de permissão para entrar, mas que o lugar deveria estar vazio aquela hora. Só que de repente uma mão surge na sua frente, assustando ele. Se deparando com um homem, ele é questionado sobre o porquê ele tá ali tão tarde da noite. Se apresentando, nosso prota diz que é Tang Sewon e que veio prestar seus respeitos ao mestre do Salão de Ferro, mas acha ruim por ter encontrado justamente a pessoa que mais queria evitar. O mestre do salão encara ele, o nosso garoto pensa que nem mesmo seu pai pode tratar o maior ancião do clã de forma descuidada. Revelando a sua identidade, ele pensa que aquele é um executivo do clã Tang, que não carrega o sobrenome Tang. Revelando suas mãos cheias de cicatrizes, ele é o mestre de todos os ferreiros do clã Tang e também o mestre do Salão de Ferro. E ali, encarando o nosso protinha, tá o artesão Mão Negra, o Gu Yongyeon. Lembrando do passado, nosso garoto lembra que Gu se juntou ao clã Tang através de seus laços com o antigo chefe do clã, Tang e o Itae, mas sempre manteve uma postura neutra e distante nos assuntos do clã. E é por isso que sua memória daquele dia é especialmente vivida, o dia em que a agência da escolta Manhai se tornou independente. Naquele momento, o Gu, que se dedicava exclusivamente a forjar artefatos divinos, deixou o clã junto com Tong Haeo. Sem dizer uma palavra, ele apenas olhou pro nosso protinha e depois se virou. De volta ao presente, nosso prota pensa que não sabe por que o ferreiro ressentia, já que não tinha nada a ver com ele, mas percebe que com aqueles olhos que não voltariam, ele teria que deixar o seu plano. Se desculpando, nosso garoto lamenta por incomodá-lo em uma hora tão estranha e começa a explicar sua presença, dizendo que uma ideia surgiu de repente e ele veio tentar colocar em prática. O mestre do Salão de Ferro apenas diz pra ele continuar. Nosso prota fica confuso e o maluco fica simplesmente perguntando o que ele veio fazer na real. O Gu fica impaciente, manda ele parar de enrolar e sair logo. De repente, Seo aparece na porta, falando alegremente que o jovem chefe do clã tá ali. Surpreso, o nosso garoto gagueja o nome dela e Seo agradece muito pelo que ele fez da última vez. E ela parece visivelmente emocionada. Sorrindo, o nosso prota diz que tá tudo bem, o que importa é que ela ainda tá viva. Falando com os dois, o mestre do Salão de Ferro lembra que ouviu que o chefe do clã proibiu nosso garoto de sair por uma semana, mas já que ele escapou, pode muito bem usar seu equipamento por enquanto. Impressionado com a oferta, nosso protinha fica sem palavras, enquanto o Gu
Gu diz pra Ciel ir com ele pra não atrapalhar. Sem acreditar, nosso prota pensa que o artesão tá entregando seu equipamento, que ele valoriza com a própria vida, e se despede, prometendo cumprimentá-los adequadamente da próxima vez, mas se pergunta como eles se conhecem. Chamando sua atenção, o mestre do Salão de Ferro para, e nosso garoto pergunta o que foi. O ferreiro fica em silêncio por um instante e encara ele com uma expressão pensativa, e ele simplesmente diz que não é nada e se afasta com a Ciel. Parado ali, o nosso prota fica confuso com a situação, mas ele decide pensar nisso mais tarde e vai para a oficina. Abrindo a porta, ele finalmente entra no local e pensa que não pode deixar essa oportunidade passar. Lembrando de um ditado, ele reflete que para um artista marcial ter habilidades são faladas em Jianghu. Uma arma não é mais um objeto, mas apenas um meio. E achando essa ideia um completo absurdo, ele simplesmente discorda. Olhando as armas, nosso garoto afirma que existem artefatos divinos nesse mundo que superam até mesmo as artes marciais. Vendo uma espada na parede, ele se pergunta se aquilo é considerado de qualidade média e pensa que o trabalho do Salão de Ferro é patético. Ele pega uma espada de treino e começa a analisar. Segurando a arma, o nosso prota pensa que aquilo é o que o mestre do Salão de Ferro fez. Analisando outras armas, ele considera que, embora sejam boas o suficiente para serem chamadas de obras-primas por enquanto, ainda falta alguma coisa. E pensando, ele lembra que sem os 10 artefatos divinos que ele forneceu no passado, o culto de sangue ainda tá cheio de elites e armas demoníacas. Perto da forja, ele pensa que as armas do culto são ainda mais horríveis e cruéis, mesmo que não se comparem às 10 armas demoníacas principais. Nosso garoto conclui que para destruí-los, ele precisa de um artefato divino de nível igual ou superior. E ele começa a se preparar para não perder tempo. E pisando firme, ele se posiciona para começar os trabalhos. De frente da fornalha acesa, o nosso protinha diz para si mesmo o que tá prestes a fazer agora. E colocando a espada Moonfall diretamente no fogo, ele se prepara. E conclui que o que vai fazer não é uma ferraria comum. E o protinha tá mesmo determinado a fazer isso. Em uma lembrança do passado distante, no mundo anterior que se tornou sua vida passada, ele se alegrou brevemente ao descobrir sua habilidade de criar artefatos divinos. Mas então, o culto de sangue lançou uma invasão massiva. E com dor de cabeça, ele acorda atordoado e se pergunta onde tá. Lembrando do seu reino todo destruído, caindo de joelhos, gritando desesperado e chorando no meio da destruição. E finalmente, ele se deu conta da situação que tá agora. E observando o ambiente, ele se pergunta se tá vivo. Vendo uma pessoa se aproximar, ele se questiona porque é o único sobrevivente. De repente, ele ouve um maluco falando sobre uma arte de criação de metal que cria artefatos divinos. E é o demônio de sangue que lembra ele, que dizem que essa era uma lenda que apenas o fundador do clã Tang poderia realizar. Com o nosso prota acorrentado e ajoelhado, o maluco diz que parece que ele completou a arte. E gritando de fúria, o nosso garoto jura que vai matá-lo. E o demônio de sangue continua torturando ele. Pendurado de cabeça para baixo por correntes, nosso prota agoniza de dor. O vilão então dá uma ordem dizendo para ele forjar sua espada e assim ele o deixará viver. E com muito ódio, o nosso garoto manda ele pro inferno. E ele então entrega a arma que tem que ser forjada. Questionando a sua resistência, o vilão pergunta se ele não se importa se os membros restantes do seu clã morressem. E o nosso prota tá lá todo lascado, enquanto o demônio de sangue diz que acreditar ou não nele não importa. O vilão afirma que mesmo sendo um artefato divino, unificar Jianghu é apenas uma questão de tempo. Ameaçando ele, o demônio de sangue promete que da próxima vez vai jogar as cabeças dos membros do clã dele como presente. E sentado no meio da escuridão, nosso protinha pensa que aquele monstro não teria deixado nenhum membro do clã vivo. Mas se eles realmente estiverem vivos, então ele não tem escolha. Ele toma uma decisão difícil, preferindo ceder. E diz que vai fazer o que esse miserável quer. Então ele explica que um artefato divino é forjado com base nas artes marciais do usuário. E se o demônio de sangue ainda o quiser, nosso garoto oferece um acordo dizendo que ficará ao lado dele se o vilão lhe entregar suas artes marciais. A partir daquele momento, ao longo de 15 anos, 10 armas nasceram e nosso prota aprendeu 10 artes marciais, começando com a energia celestial reversa do demônio de sangue. E segurando um núcleo vermelho, ele lembra que aquelas eram as 10 armas demoníacas e que aquele foi o nascimento do ferreiro divino mais cruel do mundo, o artesão demoníaco. De volta ao presente na forja, nosso garoto pensa que apenas com o poder de fogo do Salão de Ferro derreter o ferro meteórico é impossível. Colocando a espada no fogo, ele declara que vai derretê-la com a autoridade da arte de
de fortalecimento de energia dourada através de sua criação de artefatos divinos. E logo depois disso, o ferro da espada derrete completamente. Pegando o martelo, nosso prota se prepara para forjar, e ele então começa a moldar o metal. E por fim, ele mergulha o material em um barril de água, finalizando o processo. Com o trabalho concluído, nosso garoto pensa que criou um tecido que pode bloquear tudo e ao mesmo tempo cortar tudo. A imagem de uma mulher em volta de um vestido surge, revelando que aquilo é o símbolo da Seon Eldon, a imperatriz demoníaca da trama de sangue e a quarta das 10 armas demoníacas. Chamada de trama celestial, nosso prota segura o tecido brilhante e pensa que deveria ser 9 peças, mas por falta de materiais ele só conseguiu fazer uma. Estendendo a mão pro tecido flutuante, ele diz que não importa. Nosso garoto afirma que o que ele quer fazer, ele declara que de qualquer forma não é a trama celestial. Concentrando a sua energia, ele revela que vai criar fios ditos como os mais finos e fortes das planícies centrais, superando em muito a seda celestial e um ofício irmão da trama celestial das 10 armas demoníacas. Nosso garoto revela sua criação, a rede celestial. De repente, ele sente uma presença e percebe um assassino vindo de cima. E o maluco vem com tudo pra cima do prota com uma lança. E o nosso protinha parece não estar se importando muito com esse ataque. E impressionado, o líder da escolta grita "o quê?" sem acreditar no que vê. Vendo sua arma presa por fios, ele questiona o que são, e o nosso prota comenta que ele é terrivelmente desajeitado para uma elite da Aliança Murim. Nosso protinha identifica ele como o líder da guarda do dragão de escolta, mas logo ele se corrige, dizendo que ele agora é apenas Song Woo-gun. O nosso garoto agradece por ele ter vindo, deixando o homem rangendo os dentes de raiva. Com os fios em mãos, nosso protinha diz que o momento é perfeito porque tem algo que ele queria testar. E com um olhar assustado, Sung-won diz que talvez devesse agradecer por poupar o trabalho de encontrá-lo. Pensando que o garoto tá agindo com arrogância, o maluco avança, chamando ele de moleque patético. Imbuindo sua espada com energia, ele jura que vai derrubar ele com um só golpe. O nosso protinha duvida que as coisas vão acontecer dessa forma. E de repente, os fios do protinha quebram a arma de Sung-won. E olhando para sua mão agora cheio de fios, ele fica chocado. O miserável fica tentando se libertar, mas só que é inútil. E o nosso garoto começa a puxar ele. E o nosso prota nota que pelo jeito ele pegou qualquer arma para não deixar rastros. E continuando manipulando os fios, ele diz que vai ver quanto tempo Son-woo dura sem sua arma principal. O maluco mal consegue acompanhar a velocidade do prota. E o nosso garoto então pressiona ele com a rede celestial. Ele tá sendo completamente dominado e o desgraçado é cercado pelos fios por todos os lados. Son-woo se pergunta onde diabos ele tá, perdido no turbilhão de ataques que o prota tá lançando. Chegando os ataques do prota, o maluco tenta se defender dos fios que vêm em todas as direções. Entendendo a estratégia do inimigo, nosso prota percebe que ele planeja se envolver em energia de proteção aprimorada e focar na defesa e evasão. Nosso garoto então diz que vai mostrar uma coisa pra ele. Ele se prepara para usar a verdadeira arte secreta da seita da donzela divina. Revelando sua técnica, ele anuncia a arte do fio divino impecável, primeira técnica. E com um golpe certeiro, ele atinge a orelha do maluco com um ataque de fio aprimorado. Gritando de dor, o maluco cobre o ferimento, enquanto o nosso prota diz que já que ele tá sem orelha, não tem mais motivos pra esconder quem é. O maluco ouve o nosso prota dizer que ele deveria ter mostrado suas verdadeiras cores desde o início, e avançando com muita raiva, o miserável se prepara pra atacar. Mandando ele calar a boca, Son Woo-gun salta pra desferir um ataque poderoso no prota. Ele imbui novamente a sua espada com energia, e pensa que uma energia de espada completa só pode ser enfrentada com outra energia de espada e que aquele desgraçado não consegue manifestar tal poder em seu nível. Acreditando na sua vantagem, ele declara que a vitória é sua e avança pra cima do nosso prota. O protinha então fica concentrado esperando esse tal ataque, e o impacto é tão grande que uma explosão acontece e a gente vê muita fumaça pelo local. A espada do maluco quebra e ele começa a cuspir um monte de ketchup e se pergunta o que diabos foi aquilo. E já que ele quer a resposta, tá aí, o nosso garoto revela então a
sua defesa. Utilizando a arte do fio divino impecável, segundo a técnica, ele cria uma guarda circular. E chocado, Son Wukong não acredita que aquele é um escudo feito de nada além de fio e pergunta por que ele usaria tal coisa. E o nosso prota responde que é porque a espada do inimigo é fraca. Nosso garoto diz pra ele não ousar desistir ainda, explicando que a arte do fio divino impecável da seita da donzela divina não é algo simples como a guarda de ferro, que apenas endurece a pele. Ele explica que a técnica reforça o que está enrolado ao seu redor como uma armadura. A energia azul se condensa e nosso prota explica que, embora pareça fio à primeira vista, ainda é a rede celestial, que mantém a dureza do ferro meteórico e que foi fortalecida com a arte do fio divino impecável. Depois de acabar essa longa explicação, nosso protinha já lança outro ataque nele. Cuspindo mais e mais ketchup, Son Wukong sente o impacto do ataque. Ofegante e ferido, ele encara o nosso prota, pensando que ele é um monstro. Dando um passo à frente, nosso garoto se aproxima do inimigo caído. E o nosso protinha diz que a habilidade de Son Wukong é bem decepcionante para a confiança que ele demonstrou. Enquanto o maluco continua chamando ele de monstro completo. Chocado, o miserável não entende como um novato que não deve ter treinado muito pode ter essas habilidades. E colocando a mão no ombro dele, o nosso garoto diz para ele não se preocupar, porque tem que entregá-lo ao salão de aplicação da lei e por isso não pode matar ele. Nosso protinha diz que antes disso não fará mal lhe ensinar uma pequena lição, assim como fez com Lee Hseong. Apavorado ao ouvir o nome de Lee Hseong, Son Wukong pensa que prefere morrer do que passar por aquilo. Ele decide que não pode acabar como um aleijado com seu núcleo de energia estilhaçado. De repente, ele usa uma técnica para se libertar, surpreendendo o nosso prota. Utilizando uma explosão de energia, o maluco escapa das garras do nosso garoto. E olhando pro buraco na parede, nosso protinha pensa que achava que ele pelo menos lutaria, né? Ele diz que o maluco tá criando trabalho extra pra ele. Correndo por uma floresta de bambu, o cenário muda rapidamente. Son Wukong tá ofegante e foge o mais rápido que pode. Com dor, ele não acredita que tá fugindo de forma tão desgraçada de um cara que é, na melhor das hipóteses, de segunda categoria. Lembrando do olhar do nosso protinha, ele conclui que aqueles eram definitivamente os olhos de um praticante de artes demoníacas. E ele dá uma parada pra respirar, até porque o caba tá cansado. E ainda por cima todo lascado. Olhando pra trás, ele acredita que nesse ritmo o garoto não vai ser capaz de rastrear ele, que ele tem muito mais energia interior. Seguindo em frente, ele pensa que o que precisa focar é no que fazer a partir de agora. E pensando sobre o seu futuro, ele sabe que a aliança não o aceitará de volta e se pergunta se não tem escolha a não ser seguir o Ryu Yankee-tse e se jogar na facção não ortodoxa. Ele pensa que se entregar as informações ultra secretas que conhece, provavelmente poderia garantir uma posição até que decente. E de repente, uma voz surge dizendo que desgraçados traiçoeiros nunca mudam, mesmo quando voltam. Se virando, Son Wukong vê o nosso garoto, que questiona ele se seu cérebro é só pra decoração por ter escolhido fugida pra aquele lugar. Nosso prota lembra ele que o bambu no bosque de bambu negro ostenta uma força maior que o aço. E o maluco fica desesperado por não ter energia pra usar sua energia da espada. Sem outra opção, ele decide mudar pra uma estocada. Se preparando pro ataque, ele pretende perfurar o coração do nosso garoto com um único golpe. Mas de repente, Son Wukong para e fica meio confuso. E pois é, o protinha simplesmente arrancou um pé dele. E o nosso protinha segue com uma aura muito maligna, parecendo tá gostando muito de fazer aquilo. Sendo lançado pra longe, o homem é arremessado contra os bambus. E ele é jogado de um lado pro outro. Com os fios enrolados em seu corpo, ele é finalmente imobilizado. E ele fica lá como se fosse um bicho preso na teia de uma aranha. E ele começa a gritar de dor que nem uma mariquinha. Nosso garoto fala que infelizmente a rede celestial nunca solta sua presa depois de mordê-la. E surpreso, Son Wukong se pergunta se aquilo é a energia do núcleo inato. Completamente imobilizado e suspenso, o homem percebe a verdade, chamando o nosso prota de desgraçado insano. Ele começa a implorar pela sua vida e pede pra ser poupado. Desesperado, ele pede perdão, dizendo que perdeu a cabeça por um momento. Mas o nosso garoto não quer saber de nada e fica chamando ele de verme. E o protinha fala pra ele nunca mais aparecer na sua frente enquanto ele estiver vivo. Son Wukong agradece repetidamente, chamando ele de Lord Tang. Vê se não é miserável um bicho desse, cara. Meu Deus do céu. Se virando de costas, o nosso prota parece ignorar os agradecimentos desse miserável. Mas obviamente, né, como eu sabia e você também sabia, o agressor revela suas verdadeiras intenções. E apontando uma lâmina, ele diz que o idiota vai aprender na vida após a morte uma lição bem importante.
importante. Atacando com velocidade, o maluco grita que baixar a guarda para um artista marcial significa a morte. E confuso, só um Ugul se pergunta o que tá acontecendo ao sentir seu golpe ser parado. E do nada o cara aparece com um buraco no lado do seu corpo. O Protinha sempre tá esperto, né? Não tem jeito. Nosso garoto diz que se ele achou que seria pego de surpresa, ele tava muito enganado. O Protinha revela que nunca acreditou nele desde o começo. Então ele pega sua adaga, pronto pra meter o pé dali logo. Mas antes de ir, tem que dar aquela respirada no ar puro, né? Acalmar os ânimos. E finalmente ele parece aliviado com o fim dessa luta. E olhando o miserável derrotado no chão, o nosso prota diz que agora só falta um. Longe dali, em um salão, o maluco se choca ao saber que o líder da guarda dragão tenta um assassinato, questionando como aquilo faz sentido. Mas o ancião responde com raiva, dizendo que se tivesse punido a guarda desde o início como o líder da aliança queria, isso não teria acontecido. E continuando o sermão, ele exige saber como vão limpar essa bagunça, enquanto o outro alega que nunca pensaram que tal coisa aconteceria. Tentando acalmar os ânimos, um terceiro maluco intervém aquilo, pedindo pro ancião furioso se acalmar e cuidar do plano de compensação adicional. Enquanto isso, os movimentos de Tang Seowon tava causando um alvoroço por todo o murinho ortodoxo. E mudando de cena pro escritório do chefe da escolta do clã Tang, um homem pergunta ao outro se ele já tomou uma decisão. Questionando a proposta, Jang Dao, o vice-chefe, pergunta se não vai haver problemas se convidarem um guerreiro vagante de primeira classe. Ainda com o pé atrás, ele se pergunta se é correto prosseguir secretamente com o trabalho de escolta, que é a compensação da aliança Murin. Só que seu parceiro de conspiração tranquiliza ele, afirmando que mesmo sendo um pedido de aliança, não há o que temer se tiverem um mestre marcial de pico supremo. E como tudo vai ser feito em segredo, ele pergunta que tipo de problema poderia surgir, deixando Jung Dao pensativo. E ele diz que um sujeito tem que pensar grande. Ele promete que assim que a escolta acabar, vão levar o clã Tang atual à ruína e dar a Jang Dao o assento de novo chefe do clã. Sentado na mesa, os dois selam seu plano em silêncio. Tomando sua decisão, Jang Dao finalmente aceita a proposta. O outro miserável parabeniza ele, dizendo que ele tomou a decisão certa. O traidor comemora que, embora Tang Seowon quase tenha se tornado um obstáculo, graças a isso ele conseguiu monopolizar a compensação da aliança Murin e transformar um desastre em sorte. Agradecendo ironicamente, o traidor chama nosso prota de sobrinho. Enquanto isso, estamos de volta a uma das residências do clã Tang. E o nosso garoto também tá chegando agora no local. Ele começa a se mover, parecendo que tá praticando golpes. Com movimentos velozes, o nosso protinha treina intensamente. E treinando, ele começa a dar um monte de soco muito poderoso. Ele parece concentrado e determinado no seu treinamento. Eu falei que ele tava chegando, né? Mas na verdade ele já tava lá treinando. E o nosso garoto fala que sua recuperação tá basicamente completa. Caindo no chão, exausto, ele reclama de dor por todo o corpo e se pergunta se já se passaram 4 dias inteiros. E refletindo sobre a dor, ele entende que o contragolpe de levar sua energia de núcleo ao limite o atingiu com força, espalhando o sofrimento por todo o corpo. Se lembrando da agonia, ele sentia como se fosse centenas de lâminas entrando no seu corpo, fazendo desmaiar e acordar rapidamente. E repetidamente. Ele admite que fez aquilo para avaliar seu nível atual, mas acabou usando energia demais na criação do artefato divino. Ele se repreende porque não tinha necessidade de usar a técnica de abate de um ponto só para derrotar o Son Wukong. Pensando em Seo Sorin, a imperatriz demoníaca, ele lembra que ela era a maior nas planícies centrais de feitiços, e cada um dos seus 9 tecidos celestiais continha uma maldição. Explicando a sua técnica, ele revela que maldições também foram gravadas na rede celestial, um protótipo do tecido celestial. E nisso ele conclui que a única arte secreta desbloqueada no momento é a do abate de um ponto, embutida em seu dedo anelar. Nosso protinha diz que a habilidade de nunca perder o alvo ainda tá intacta, então ele precisa recuperar sua energia rápido. Ele analisa que Son Wukong, mesmo nos estágios finais do Reino do Pico, é mais fraco que um simples membro do esquadrão do culto de sangue. Ele calcula que contra o vice-capitão seria uma luta equilibrada, mas contra o capitão seu limite seria de umas 50 trocas de golpes. De repente, uma coisa vem na sua direção, mostrando que algo se aproxima. Pensando no seu arsenal, nosso prota lembra que tem a arma demoníaca do massacre divino, a adaga de voo sem forma. Com a arma em mãos, ele sabe que a história será bem diferente, mas o problema é que ele só consegue usar por cerca de 3 minutos no momento. De repente, uma voz do lado de fora grita para ele sair do caminho. E surpreso, nosso garoto vê sua irmã e se pergunta o que tá acontecendo
acontecendo enquanto a voz diz que ela os coloca numa posição difícil. Logo, um guarda a impede, explicando que o chefe do clã ordenou a entrada de ninguém. Rebatendo, a moça argumenta que a ordem era para se proteger de um possível assassino, não para tratá-la com frieza. E ignorando o guarda, ela simplesmente manda ele não ficar no seu caminho. Entrando no quarto, nosso protinha cumprimenta ela e sugere que se sentem primeiro. Sentado na mesa, um silêncio fica entre os dois irmãos. Vendo a expressão séria dela, o nosso garoto se pergunta se ela tá com raiva de alguma coisa. E pensando, ele admite que a raiva dela é válida, porque ela o avisou para não causar mais problemas depois do incidente com Lee Ho-seong. Mas ele foi lá e arrumou outra confusão. Mesmo assim, ele torce para que ela não tente bater nele, pensando que não tem mais idade para apanhar como uma criança. E quebrando aquele silêncio, a moça comenta que ele parece muito bem para alguém que passou por toda aquela emoção. Ele pede desculpas e confirma para si mesmo que ela tá definitivamente furiosa. E servindo uma bebida, ela manda ele beber primeiro e ele, curioso, pergunta o que é. E explicando, a mulher diz que ferveu um ginseng de neve de 100 anos por 2 dias e aquilo vai ajudar a nutrir o corpo dele. Ele fica emocionado e diz que não pode aceitar aquilo. Se lembrando, ele menciona que aquele foi o prêmio que ela recebeu no encontro Dragão Fênix e se espanta por ela tá dando pra ele. Ela responde que é inútil pra ela e que tava apenas deixando aquilo estragar. Nosso garoto diz que aquilo é mentira, porque ela lutou sozinha pra chegar ao posto dos 9 dragões e 4 fênix da era atual. Lembrando do passado, ele se recorda que ela tá presa num longo platô e que ainda consegue ver ela rangendo os dentes de frustração após quebrar uma parede no treinamento. Ele recusa a bebida e diz que de qualquer forma ela deveria tomar, mas a moça o questiona se ele vai ignorar a sinceridade dela. Pensando na expressão dela, ele lembra que aquilo assustava quando era criança, mas que agora, olhando bem, parece meio esquisito. Numa rápida lembrança, o nosso prota aparece ferido e todo lascado, e com uma espada atravessando o corpo da sua irmã, a memória do passado atinge ele com força. Ele lembra desse momento de dor e desespero, e de repente, com uma tontura muito forte, ele fica ofegante enquanto uma voz grita o seu nome. O protinha tá coringando já, rapaziada, já tá coringando. Preocupada, a garota segura ele e pergunta o que tem de errado e se ele tá bem. Se recuperando, ele diz que tá bem, que foi só um momento de tontura. Insistindo, a moça manda ele se apressar e beber a infusão de ervas, avisando que se ele recusar de novo, vai puni-lo severamente. E olhando pra irmã, ele fica sem palavras por conta da insistência dela. Pensando que não tem como derrotar aquela teimosia, ele decide aceitar a sinceridade dela e guiá-la a um reino marcial muito mais alto. Ele então pede pra ela o proteger por um momento. E mudando o cenário, a noite continua do lado de fora da residência. E a irmã observa atentamente o que acontece lá dentro. Meditando, o nosso garoto absorve a energia, pensando que só queria recuperar o corpo danificado, não ganhar energia interna. E surpreso, ele percebe que o valor do ginseng de neve de 100 anos é muito maior e se pergunta se não absorveu pelo menos 15 anos de energia. Ela pergunta se o nosso protinha terminou e ele responde que sim e que ela ajudou muito. Ele sente o corpo muito mais leve e agradece sinceramente pra ela. Perguntando pra irmã, nosso garoto quer saber se a arma principal dela ainda é o leque de ferro. E a garota responde que sim, é isso mesmo. Nosso protinha convida ela pra ir à forja no dia em que sua punição for suspensa, prometendo algo especial. De repente, uma voz anuncia a entrada do chefe do clã e nosso garoto se espanta, perguntando por que seu pai tá ali. Entrando lá, o pai dele chega e o nosso prota se pergunta o que tá acontecendo, já que primeiro foi a irmã e agora ele. Cumprimentando, os dois fazem uma reverência e nosso protinha nota que a irmã também não sabia da visita. Com uma cara séria, o chefe do clã permanece em silêncio por um instante. E a moça fica preocupada, se desesperando por ter pegado o ginseng sem permissão e tenta se explicar, dizendo que não é o que parece. Mandando ela sair, o pai dispensa ela e ela agradece, aliviada. Saindo com pressa, a jovem pensa consigo mesma, aquele traidor, enquanto o nosso garoto observa. Chamando pelo seu nome, o pai encara com a expressão séria. E respondendo, o nosso prota diz, sim pai, visivelmente nervoso com a situação. Ele revela o motivo da sua visita e diz que sabe que ele tem um segredo. Afirmando que ao lidar com Lee Ho-seong e Son Wukong, nosso garoto deve ter escondido algo. O pai diz que o segredo foi mantido até mesmo do líder da aliança. Nosso prota fica surpreso e pergunta como ele soube, e o homem responde que o pai sempre percebe quando o filho muda, mas o chefe do clã avisa que não tá ali pra questionar ele. Nosso garoto pensa que gostaria de contar tudo pro pai, dizer que sentiu sua falta
falta e que é grato e que sente muito. O pai pergunta se ele sabe porque não o procurou durante todo esse tempo, e nosso protinha assume que foi por causa de seus erros. E corrigindo, o homem revela que na verdade a culpa foi dele, deixando o nosso prota confuso. O chefe do clã mostra o peso da sua decisão. Se sentando, ele explica que por toda a vida confiou na aliança e seguiu o caminho da cavalaria, mas sua teimosia fez a fortuna do clã declinar ainda mais, admitindo que embora sentisse que devia ao clã, ele nunca se arrependeu de manter suas convicções. E completando, o homem diz com um olhar bem sério que não se arrependia até agora. Ele zomba de si mesmo como um herói cavalheiresco. O pai se lamenta por ser apenas um homem que não consegue nem proteger seu único filho. E chamando pelo nosso prota, ele recebe a atenção imediata do nosso garoto. Ele diz que embora o jeito dele seja rude, ele tá claramente no caminho certo. O pai aconselha a não mudar seu jeito de fazer as coisas. Em vez disso, o homem diz que ele é quem deveria mudar e começar a trilhar o caminho do filho para se tornar seu refúgio e, em troca, pedindo uma única promessa. Ele deixa o nosso prota curioso sobre o que seria. O pedido então é para que ele não perca seu senso de cavalaria, mas que mesmo fazendo o que é certo, o pai aponta que sua sede de sangue é grande demais. Alertando, o chefe do clã diz que se ele se dedicar apenas a executar vilões, acabará se tornando igual a eles. Nosso garoto confessa que não tem certeza do que é cavalaria, mas acredita que quem merece morrer deve morrer. E se levantando, ele afirma que existem vilões que nunca mudarão, mas que entende a preocupação do pai e do que precisa se precaver. Então, nosso garoto promete ao pai que só por uma vez, se alguém não merecer de verdade morrer, ele dará ao malfeitor uma única chance. O pai parece aceitar a promessa do filho, com um leve aceno com a cabeça. O chefe do clã diz: bom, isso é o suficiente, encerrando essa conversa. Meio mês depois, uma carruagem viaja por uma cidade movimentada, com várias pessoas andando pela rua. Dentro da carruagem, uma mulher pensa que imaginava que o lugar seria no meio do nada, mas que há bastante gente indo e vindo. Sua companheira dá uma bronca, dizendo que ela falou pode ser interpretado como rude e manda ela cuidar das suas palavras. Irritada, Cheong-eon, a discípula de primeira classe da seita Emei, diz que tá apenas falando o que vê, enquanto sua parceira, Ha-yong, fica sem reação. Cheong pergunta o que ela quis dizer com rude e como o clã Tang ousa criticar a grande seita Emei. E chocada, outra garota pergunta como ela pode ser tão desrespeitosa. A líder da seita, a abadesa, ordena que até chegarem ela mantenha a postura de equitação para despertar a mente através do treino físico. E desesperada, Cheong chora, dizendo que não quer. Dentro da carruagem, a abadesa pensa que aquilo é estranho. E olhando pela janela, ela se pergunta se não disseram que a residência do clã Tang tinha declinado e chegado ao fundo do poço. Mas lá fora tem uma multidão com gente reclamando para parar de empurrar e outros dizendo para não furar a fila. Impressionada com a quantidade de gente, Cheong se pergunta por que tem tanta pessoa, parecendo ter mais gente ali do que na própria seita. E no meio da multidão, o maluco comenta que quem diria que as habilidades médicas do chefe do clã chegariam tão longe. Outro homem também diz que não há doenças que ele não possa curar com uma única agulha e que ouviu dizer que ele recebeu ensinamentos de um curandeiro divino. Conversando, a multidão comenta que a agência de escolta dele só ficou famosa recentemente, mas que originalmente o clã Sichuan Tang era melhor em ferraria e medicina. E a Cheong tá impaciente e se mete na conversa, dizendo que se vão esperar tanto tempo, não seria melhor ir pra seita Emei, dizendo que habilidades de lá são muito superiores. O maluco rebate, dizendo que aquele lugar é pros ricos e que os plebeus nem conseguem um diagnóstico adequado lá. Por isso, o jovem chefe do clã é uma opção muito melhor. Continuando, ele conta que há poucos dias o jovem curou completamente alguém que até a seita Emei tinha desistido. A Cheong fica indignada e começa a dizer que aquilo é ridícula, mas a abadesa interrompe ela, mandando ela calar a boca. Revoltada, a discípula argumenta que eles estão desrespeitando a seita, mas a líder pergunta se ela já se esqueceu do aviso da sua avó mestra. E é mostrado a avó mestra instruindo a irem ao clã Tang oferecer um pedido de desculpas em nome da Aliança Murin, dizendo que o herdeiro legítimo deve ter coisas que valem a pena aprender, então devem se portar com cortesia. A anciã avisa para não causarem problemas e que mesmo sendo a líder da seita, ela puniria severamente se desobedecesse. De volta ao presente, a Yong se oferece para anunciar a visita e escoltá-los, mas a abadesa diz que não tem necessidade, sugerindo que o que podem aprender com o clã Tang é a medicina deles. E decidida, a líder diz que vão ver por si
mesmos as habilidades que as pessoas afirmam superar as da seita Emei. Enquanto isso, uma fila de pacientes entra e sai rapidamente do consultório, sendo chamado uns após o outro. Observando aquele fluxo de pessoas, o grupo da seita Emei parece surpreso com a velocidade do atendimento. A abadesa se pergunta como ele tá terminando as consultas tão rápido. E comentando com a mestra Ha-Yong, diz que os pacientes estão se movendo rápido demais e a líder concorda que é absurdamente veloz. Suspeitando, Ha-Yong teoriza que eles devem estar apenas anestesiando a dor dos pacientes para fingir que estão curados, chamando aquilo de prática fraudulenta. De repente, uma mulher se aproxima e pede desculpas pela demora. E com um sorriso, ela pergunta se esperaram muito e as convida para segui-la. Enquanto eles caminham, Ha-Yong pensa que os verdadeiros médicos condenam essa prática, porque os pacientes perdem não só dinheiro, mas tempo precioso de tratamento. A discípula então conclui que aquilo é imperdoável. Ao chegarem a uma sala de espera, a guia pede para eles aguardarem, que logo serão atendidos, e a abadesa agradece. E a líder abadesa fica agoniada, doida para ser atendida logo. Ela dá uma espiada na fresta da porta, tentando ver o que acontece lá dentro. E lá dentro, nosso garoto atende um paciente sentado, tranquilão. A Ha-Yong comenta que eles não parecem se importar muito com a segurança, enquanto Cheong diz que ele parece ser um cara detestável. A Ha-Yong pensa que não consegue afastar a suspeita de prática fraudulenta e que vai atacar no momento em que tiver provas. Enquanto isso, uma mãe desesperada implora pela ajuda de nosso prota e ele a tranquiliza, afirmando que certamente pode curar a sua filha. Ele pergunta para a paciente o que a incomoda e a mulher explica que outros médicos disseram que ela nunca mais andaria. Examinando o pé machucado da garotinha, o nosso garoto pergunta se ela já se jogou para evitar alguma coisa e a mãe chocada pergunta como ele sabia. E confirmando, a mulher conta que há 3 meses a filha rolou para longe para desviar de uma carruagem e o nosso protinha diz que imaginava aquilo. Ele diagnostica aquela condição como jocaço. Ele explica que os nervos de perto da canela foram danificados, paralisando os músculos. E boladona, Cheong se pergunta como ele conseguiu diagnosticar aquilo instantaneamente. Tanto a abadesa quanto a Ha-Yong ficam impressionadas, admitindo que nem elas notaram de relance e que foi um diagnóstico perfeito. E confusa com o silêncio, a Cheong as chama, mas elas continuam impressionadas. E com esperança, a mãe pergunta se ele pode mesmo tratar a sua filha. O nosso garoto diz que planeja fazer isso agora mesmo e curar a menininha. A Cheong resmunga sobre como a agulha é sorrateira e preta como o coração dele. Mas de repente, a abadesa e Ha-Yong ficam em choque ao ver a técnica. A líder da seita se pergunta como ele consegue absorver aquela energia interna com uma agulha tão fina e ainda ficar bem. Impressionada, ela pensa que a agulha é melhor do que ela pagou uma fortuna na forja da Noite Branca, um verdadeiro artefato divino. E a Cheong se pergunta por que eles não ouvem sua técnica de sussurro de frequência. De repente, a menininha paciente comemora, dizendo que consegue mover a perna e a mãe agradece emocionada ao prota. Observando a cena, a abadesa conclui que ele não a tratou apenas temporariamente. Impressionada, a abadesa percebe que ele reconectou completamente os nervos e meridianos da garota. E ela conclui que ele é um gênio incomparável, sem outra forma de descrever ele. Percebendo que ela se enganou, a líder se dá conta do que estiveram fazendo ali. Lembrando da sua advertência de sua avó mestra, ela entende que para qualquer um, eles estavam essencialmente espiando o tesouro do clã Tang. Saindo da sala, a paciente curada diz que vai voltar, mas o nosso prota fala pra ela não fazer isso, porque agora que tá saudável, não deve mostrar seu rosto ali de novo. E com um sorriso radiante, a menina insiste que quer vê-lo novamente. E o nosso protinha fala pra ela voltar quando ela tiver com vontade de comer doces. E feliz, a garota pergunta à mãe se agora pode brincar o quanto quiser, e a mulher responde que sim, claro. Sem saber o que fazer, a abadesa se pergunta como vão proceder agora. Saindo da sala, ela pensa que aquilo é karma por seus próprios atos. A líder decide que o certo a fazer é falar honestamente e pedir perdão. Mas de repente ela para, surpresa com alguma coisa, e um ataque é lançado contra elas. A Cheong fica assustada e se abaixa para se proteger. Sem entender, ela pergunta o que foi aquilo, enquanto nosso prota explica que deixou as 3 passarem porque precisava tratar uma paciente. Ele avisa que elas pagarão um preço por espiarem secretamente a arte secreta do seu clã. E o nosso prota tá puto da vida e ameaça elas, dizendo pra nem pensar em sair daquele lugar com vida. Só que antes de atacar, o prota fala que se você quiser saber o que vai acontecer, você vai ter que comentar
comentar bastante. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem continuação, comenta bastante aí, se inscreve no canal, deixe seu likezinho, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. E deixa o seu hypezinho também, meu amigo. Tamo junto, até a próxima e valeu!